Olá, meus amigos. Aqui quem fala é Patrick Siqueira, mestre em teologia, pastor e professor. E estou aqui mais uma vez para falar com você a respeito das coisas maravilhosas do nosso Deus, sobre teologia e os últimos acontecimentos. Infelizmente, hoje é segunda-feira, feriado de Tiradentes, e nós recebemos logo pela manhã uma notícia triste. O Papa Francisco faleceu. Ele teve um AVC seguido de insuficiência cardíaca. Nosso querido Papa, o líder da Igreja Católica Mundial, nos últimos dias estava experimentando uma falência da sua saúde. Ele estava tomando muitas medicações, remédios para corticoides estavam deixando ele inchado, ele acabou andando de cadeira de rodas e o estado estava cada dia mais debilitado. Nosso Papa Francisco, ele teve alguns problemas de saúde durante a sua vida. Em 2022, ele teve dores no joelho após uma fratura no local. Ele fez uma infiltração para conter a dor e passou a usar a cadeira de rodas, depois se recuperou e passou a andar normalmente. No dia 7 de junho de 2023, ele fez uma cirurgia abdominal para tratar uma obstrução intestinal. Ele se recuperou, continuou suas atividades. No dia 4 de julho de 2021, ele também fez uma cirurgia no intestino grosso, ficou internado por 11 dias e fez uma cirurgia no aparelho auditivo em dezembro de 2024. Já em 1957, ele teve uma grave infecção nos pulmões. Foi necessário que ele fizesse uma cirurgia e retirasse parte do seu pulmão direito. Em 2023, em março, ele teve uma bronquite aguda e finalmente agora, em 17 de fevereiro de 2025, ele foi internado com uma infecção aérea muito grave. Ele estava com infecção por vírus, por bactéria e por fungo. Mas apesar dessa infecção gravíssima, ele se recuperou, conseguiu sair do hospital, resistiu bravamente a essa pneumonia e foi restabelecido, né? Voltou para casa, foi restabelecido nos seus afazeres, começou a despachar as coisas, começou a fazer até algumas pequenas aparições públicas, como essa, por exemplo, no dia de ontem. Essa é a famosa missa Urbia et Orb, que significa da cidade de Roma para todo o mundo, para todo o globo. Essa missa especial ela é feita apenas duas vezes. Uma vez é na Páscoa e se repete, claro, anualmente, mas a outra ocasião em que ela é feita é depois que o conclave é decidido e o nome do Papa é definido. Então ele também concede essa mesma bênção, ele também realiza essa mesma missa. Urbia et Orbi. Nessa madrugada, então, infelizmente, ele veio a ter um AVC e insuficiência cardíaca e levou o Papa a óbito. O Papa, ele ficou mundialmente conhecido não apenas por ser o líder da Igreja Católica, mas por causa da sua personalidade interessante. É um Papa muito humilde, muito simples, ele se preocupava bastante com os pobres, uma pessoa que fez questão de deixar nas orientações que todas as cerimônias póstumas fossem o mais simples e baratas possível. Ele era uma figura bem carismática, amorosa, conciliadora. Ele assumiu a Igreja Católica depois de ali uma pequena crise advinda do pontífice o Bento XVI, quando ele assumiu. Aconteceu uma coisa que poucas vezes aconteceu na história, onde um Papa teve que abdicar e no momento de crise ele assumiu e conseguiu estabilizar a igreja, todas as políticas eclesiásticas, com muita sabedoria, né? Ele não quis assumir, deixou bem claro quando ele foi eleito que ele não queria se tornar Papa, mas ele foi convencido pelos cardeais, foi convencido que os cardeais queriam que fosse a vontade de Deus que ele assumisse como Papa, então ele aceitou e fez o seu ministério, até que, infelizmente, no dia de hoje, ele veio a falecer.
Nós deixamos aqui nossos sentimentos a todos os irmãos católicos em todo o mundo, nossas condolências, profundos sentimentos, que Deus console a vocês, console também a família do Papa, né? E os seus amigos mais íntimos e queridos. Muitas pessoas se perguntam o que acontece após a morte de um Papa. Então, no Concílio do Vaticano II, em 1996, feito pelo Papa João Paulo II, foi estabelecido ali uma regra de 12 passos que devem ser seguidos após a morte de um pontífice. E essa série de ritos e procedimentos são as seguintes. Primeiro, ocorre a constatação oficial da morte do Papa, onde o cardeal Camerlengo ele deve atestar o falecimento ao mestre das celebrações litúrgicas pontífices. E depois disso, imediatamente, acontece a lacração dos aposentos papais, tanto o escritório quanto o quarto, porque todos os bens, todos os pertences do Papa, eles são catalogados, são registrados, e existe então a lacração dos aposentos. O terceiro passo é a notificação do falecimento. O Carmelém comunica oficialmente ao cardeal vigário para a Diocese de Roma, que por sua vez transmite a notícia para o povo romano, a princípio. Depois, existe a tomada de posse dos palácios apostólicos. Tanto o Palácio de Latrão quanto o de Castel, eles começam a estar agora sob a administração do cardeal Carmelengo, num momento de transição aí de 9 a 12 dias, dependendo do tempo que demora também o conclave, até que o novo pontífice possa assumir toda essa responsabilidade. A administração dos bens da Santa Fé, né, durante esse período também vacante, também responsabilidade do cardeal Carmelengo. Organização do funeral e sepultamento, após consultar os cardeais primeiros das 3 ordens, bispos, presbíteros e diáconos. O cardeal Carmelengo define todos os detalhes do sepultamento. Aí, finalmente, a comunicação oficial global. Né? O decano do Colégio dos Cardeais tem a incumbência de comunicar a morte do Papa a todos os cardeais, convocando-os para as congregações gerais do colégio. Além disso, a notícia é enviada ao corpo diplomático credenciado junto à Santa Sé e aos líderes das nações. Depois, durante 9 dias consecutivos, os cardeais celebram missas de sufrágio da alma do pontífice, seguindo o Ordo Exquerium Romani Pontificis, rito litúrgico específico para cerimônias fúnebres do Papa. Depois também é realizada a destruição dos símbolos do pontificado. Todo pontífice tem o anel de pescador, ele tem o seu selo de chumbo também, uma espécie de carimbo, onde ele pega os documentos oficiais e despacha. Então, tanto o carimbo, o selo quanto o anel são destruídos quando surge um novo pontífice, então é feito outro anel e outro selo. Restrições de imagem, é estritamente proibido fotografar ou captar imagens do Papa falecido, né? Salvo autorização expressa do cardeal Carmelengo. E preparação para o conclave e reflexão dos desafios da igreja. Então, os cardeais devem garantir que na casa de Santa Marta esteja preparada para hospedar os cardeais, são 125 cardeais do mundo todo. Não são todos os cardeais, né? Mas apenas 125. No total são 277, eu acredito, né? Um número aproximado. Paralelamente, a Capela Sistina, então, deve ser organizada para a realização da eleição do novo Papa, certo? E antes do início do conclave, então, 2 eclesiásticos são designados para apresentar meditações sobre os desafios enfrentados pela Igreja e os critérios para a escolha do novo pontífice, certo? Bem, todos conhecem, são imagens bem famosas, né? Quando sobe a fumaça branca e aquela famosa frase em latim, habemus papa, né? Temos novo papa, né? Foi interessante aqui que na escolha do Papa Francisco aconteceu uma coisa que só aconteceu 2 vezes na história, que sumiu a fumaça preta também, uma vez a fumaça branca. A fumaça preta
ela aparece apenas quando as reuniões não chegam a um consenso, então sobe-se a fumaça dizendo que o conclave irá se estender, irá demorar um pouco mais de tempo, até que 77 dos 125 cardeais cheguem a concordâncias e votem no nome de um só, um só nome, o nome de um só novo Papa, né? Pontífice. Eu estava também lendo algumas notícias em algum portal de notícias por aí. Vi algumas notícias bem interessantes, algumas até bizarras, estranhas. Por exemplo, profecia de Nostradamus que indica que a derrocada da Igreja Católica vem à tona após a morte do Papa Francisco. Entenda, mais uma teoria complicada aí, mas essas ideias malucas, teorias da conspiração surgem ao monte, né? Em todos os lugares temos muitas teorias de conspiração, né? Com figuras públicas, especialmente como o Papa. Aí fala quem pode os nomes cotados para substituir Papa Francisco. Por último aqui, próximo Papa tende a ser de centro à direita, diz Frei Beto. Eu me interessei por essa notícia, abri. Aí diz assim, o frade Domiciano, Frei Beto, falou à Globo News sobre o legado e a sucessão do Papa Francisco. Para ele, Francisco governou uma igreja com a cabeça progressista, mas um pouco conservadora. Interessante, né? Precedido por 34 anos de pontificados conservadores, como o de João Paulo II e Bento XVI. Então, hoje em dia, a safra que temos de sacerdotes cardeais e bispos tende a ser de centro-direita, segundo Frei Beto. De uma tendência de moderados a conservadores, analisou o Frei, né? Aqueles progressistas que tanto se destacaram nos anos de 60, 70, até 80. Aqui no Brasil tivemos muitos, como Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arns e tantos outros. Essa safra praticamente já não existe mais. Eles não estão mais, ou faleceram, ou não estão na idade mais para se candidatarem ao cargo. O frade acrescentou que foi recebido 2 vezes pelo Papa Francisco e eles eram muito amigos. E termina dizendo, peço a Deus que nos dê um padre que possa dar continuidade à linha dele. Né? O Papa Francisco era muito querido, né? Pela maioria das pessoas. Eu achei interessante, eu vi aqui mais uma teoria de conspiração, com a morte de Francisco, se algo maior se move nos bastidores. Se Robert Sarah for eleito, não será apenas um novo Papa, será o 8º rei do Apocalipse 17. O ciclo se fecha, a profecia ganha forma, poucos estão vendo o que está prestes a acontecer. Coisa nenhuma, né? O 8º rei do Apocalipse. Não existe base nenhuma, já se passaram aí. Essa teoria já foi comprovadamente descartada, né? Já com o Bento XVI, a teoria dos 7 reis. Mas sempre tem maluco dizendo besteira e, infelizmente, vai ter sempre gente para acreditar em besteiras sem fundamentação teológica, sem nenhum conhecimento, né? Mas fake news se propagam com facilidade, não é verdade? Eu estava vendo aqui também o anúncio do Odílio Schrader, e ele falando da morte do Papa, né? Aí comecei a ler os comentários, aí uma pessoa disse aqui, exatamente, para seguir Cristo é preciso chutar os conservadores da instituição. Cristo era uma figura humanista e progressista, que caminhava ao lado dos marginalizados de seu tempo. O ódio conservador é a negação dos verdadeiros preceitos cristãos. Basta ler o Evangelho. Eu não sei que Evangelho que esse cidadão lê, nem que Bíblia que ele tem, nem o que ele fumou, né? Antes de falar tanta asneira. Mas é verdade que muitas pessoas leem Cristo à sua ideologia. Ao olhar para Cristo, eles colocam óculos ideológicos, lentes ideológicas e filtram
as coisas que Cristo fez e veem em Cristo a figura que eles querem ver, né? Como essa pessoa aqui não tem noção do que está falando, mas como provavelmente esse rapaz aqui, Daniel, ele é progressista, ele via em Cristo uma figura, como diz ele, Cristo era uma figura humanista e progressista, certo? Bem, a verdade é que a gente vive um mundo totalmente polarizado hoje. Outros comentários são preocupantes, olha o que falavam, né, sobre o Papa Francisco. Pessoas católicas ofendendo ele, dizendo comunista elogiando comunista morto. Olha que falta de noção da pessoa. O Papa recém faleceu hoje de manhã e ofendendo ele com comentários gratuitos aqui, né? Não respeita nem a morte, né, de um líder espiritual. Esse tipo de gente é complicado. Mais participativo? Participativo no comunismo. O outro aqui é conservador, né? O primeiro lá que a gente viu era progressista, esse aqui já é conservador, né? Chamando o Papa de comunista. Participativa? Dá valor para corruptos, abandonar os verdadeiros católicos, deu palco para políticos. Enfim, a verdade é que nosso mundo está profundamente fragmentado. A sociedade está polarizada, e isso a nível global, não é apenas a nível do Brasil. Isso acontece no Brasil também, fortemente, mas advindo desde do surgimento das redes sociais, essa polarização ela se intensificou, né? O Brasil é especial por ser um país novo. O Brasil é praticamente um bebê, temos 500 anos de história. Se compararmos com países como a Inglaterra, que tem milênios, e outros países também que têm histórias muito antigas, né? Nós somos um país muito novinho, um bebezinho, se compararmos com o resto do mundo. E o brasileiro, recentemente, ele está tendo contato mais com o que é progressismo, o que é conservadorismo, mas a verdade é que a tendência natural do brasileiro, em todas as coisas, é como se a própria política fosse uma espécie de competição, uma espécie de Copa do Mundo. Porque o que importa para muitos brasileiros é escolher um candidato à presidência que ganhe. E não compreender o processo político brasileiro. Isso é um problema. Estava conversando hoje com a minha esposa, né, e ela falando, ela acertou, e ela disse assim, olha, o pessoal se preocupa muito em eleger quem é o presidente, mas eles não se preocupam em eleger os deputados, senadores, o Congresso, e ela foi muito inteligente em dizer isso, porque o presidente, ele não faz nada sozinho. Mas as pessoas se preocupam com o presidente, não se preocupam com o Congresso. Não entendem os três poderes, não sabem o espírito das leis, o que são são pesos e contrabalanços. Uma instituição deve cuidar da outra, o judiciário, o legislativo, o executivo. A maioria das pessoas não se interessa em conhecer essas coisas, em ler a respeito dessas coisas, em compreender o processo político, mas adoram ir para as redes sociais brigar. Quem é de direita briga, xinga o esquerdista de comunista, socialista, o outro também fala que o progressista é burro, e a sociedade continua fragmentada. A verdade é que a maioria dos políticos tem amizade por trás dos bastidores, por trás das cortinas, e a sociedade se degladeia, pessoas brigam com parentes, e o cristianismo que interessa vai por água abaixo, né? Pessoas se tornam tão insensíveis a ponto de ficar gratuitamente xingando e ofendendo o Papa que acabou de falecer, falando de comunista morto, né? E, infelizmente, os valores cristãos, os valores bíblicos, os valores do próprio Cristo Jesus são esquecidos pelos cristãos. Isso acontece por quê? Porque este livro não é estudado, compreendido e praticado. As pessoas, elas não fazem a mínima ideia que, para a loucura que nosso mundo se encontra,
para essa guerra de narrativas, essa sociedade perdida com enxurrada de informações. Eles não têm noção que para a resposta para as suas perguntas, o mapa para a sua sobrevivência, o manual de instruções e orientações está na palavra de Deus. O estudo da Bíblia, o estudo da teologia é resposta para todas as questões da humanidade. Todas as questões, eu enfatizo. Eu termino esse vídeo contando para vocês que a fratura social entre progressistas e conservadores não é recente. Desde lá do primeiro século, quando o cristianismo foi instituído por Jesus Cristo era judeu, e ao vir ele com novos valores, com novas verdades, Cristo Jesus instituiu a igreja cristã sobre fundamentos judaicos. A igreja cristã, em seu princípio, era profundamente fraturada, profundamente polarizada e dividida em sua ala gentílica e sua ala judaica. Paulo, então, ele se tornou um dos primeiros e únicos apóstolos a sair de Jerusalém e pregar o evangelho a todo o mundo gentílico. E ele frequentemente escrevia cartas com orientações, com conteúdo, com verdades teológicas, e ele ensinava para as igrejas que ele havia plantado, ele havia pregado o evangelho e aberto igrejas por todo o mundo. Como naquela época não havia comunicações eletrônicas, elétricas, telefone, muito menos WhatsApp, ele escrevia cartas e enviava. E a carta de Paulo aos Romanos, quando nós estudamos essa carta, nós vemos que a igreja estava profundamente polarizada e fragmentada. E essas duas classes, os gentílicos e os judeus, estavam brigando e se degladiando entre si. E havia a questão dos alimentos oferecidos a ídolos, onde as pessoas progressistas diziam: deixam de ser bobos, vocês se preocupam que essas carnes estão sendo oferecidas a ídolos. Ídolos, na verdade, não existem. E já os mais conservadores falavam: não, nós não podemos tocar, não podemos comer, isso são coisas pagãs. E a igreja se degladiava por esse e muitos outros assuntos. Então Paulo, ele escreve dizendo: vocês são irmãos. A igreja é o corpo de Cristo, e o corpo, ele é multifacetado, ele usa a imagem de um corpo mesmo, dos membros, braços, pernas, cabeça, orelha, dizendo que cada um tem um dom e cada um é diferente, e apesar das diferenças deve haver respeito mútuo entre todos. E aquele que se acha mais inteligente não deve desprezar o outro, aquele que se acha mais santo não deve desprezar o outro. E ele fala que o amor é a resposta, o respeito. E ao ler, especialmente do capítulo 11, 12, até os capítulos finais, 15 e 16, nós vemos exatamente um apóstolo dizendo que o verdadeiro cristão, ele ama ao seu irmão e que o cumprimento da lei é o amor, que as pessoas precisam renovar sempre a sua mente com a verdade, com o Espírito Santo, que é preciso, olha, ele começa a descrever, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, regozijados na esperança, sejam pacientes, orem uns pelos outros, ajudem nas necessidades uns dos outros, abençoais aquele que vos perseguem, não amaldiçoais aos vossos inimigos, nem vossos irmãos, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos e condescendentes. O que é humilde, ele fala para as pessoas serem humildes, depois ele fala, não sejam sábios aos vossos próprios olhos, e por aí vai aconselhando e dizendo que é preciso acolher, amar o irmão que pensa diferente. E essa é a solução para o problema no mundo hoje. Falta de amor, falta de empatia, falta daquilo que Cristo veio demonstrar para toda a humanidade. E se todos
buscarem mais a Deus, se todos aprenderem mais de teologia da sua palavra e praticarem, vão ver que os problemas de hoje apenas são cíclicos, se refletem e que a resposta está bem na nossa frente. Que Deus abençoe você. Foi uma alegria passar esses minutos aqui com você e que nós possamos aprender com Cristo, possamos buscar mais conhecimento, possamos estudar a teologia para que nossa vida seja feliz e próspera. Um abraço e até a próxima.